10 minutos, deputado. Muito obrigado. Presidente, recentemente citei da tribuna pesquisa da Oxfam Brasil, que mostra que este país é o país da desigualdade socioespacial. De forma resumida, é assustador saber que apenas 6 brasileiros detêm renda equivalente a 100 milhões de outros brasileiros. 6, certamente, empresários, 6 donos de riquezas, que, em geral, fazem sua riqueza crescer a despeito de não terem que trabalhar, com base na especulação financeira. E eu poderia citar essas famílias que a pesquisa faz referência, ligadas, inclusive, uma única empresa tem pelo menos 3 ou 4 entre os 6 que detêm a renda equivalente, a riqueza equivalente à renda de mais de 100 milhões de brasileiros. É uma empresa da área de cervejaria que está envolvida como empresa terceirizada pelo grupo JBS para viabilizar a prática de pagamento de propina, transformando este país no país do vilipêndio à dignidade de um povo que sofre a fome, o desemprego, as agruras da falta de teto, a morte no campo, a negação do direito aos povos indígenas e quilombolas, enfim, um vilipêndio histórico da dignidade do povo às custas de um enriquecimento de uma minoria que só pode se manter entre os mais ricos e aprofundando a miséria da grande maioria, exatamente porque tem os seus apaniguados que assaltaram o poder do Estado para atuar como serviçais da lógica do lucro, privatizando tudo e destruindo a soberania do nosso país. É essa canalhada que comanda o Estado brasileiro que merece ser investigada. Não é justo que apenas os pobres mereçam as cadeias quando, muitas vezes, nem crimes cometem, mas por não terem direito de defesa, na prática, por não terem assistência jurídica, exatamente porque as defensorias públicas são fundamentais, mas não merecem os maiores investimentos entre os órgãos da justiça, e a justiça é paquidérmica no país, e é uma justiça dos ricos, de modo que se vê, segundo dados oficiais, é a verdadeira seletividade da criminalização. O direito, em tese, é para todos, mas o direito não é alcançado por todos, e isso se expressa na presença de 56% da população carcerária dos jovens brasileiros entre 18 e 29 anos de idade, num país que tem, nessa faixa, apenas 21% dos jovens. E, pasmem, da população global dos encarcerados no Brasil, 67%, mais ou menos 2 em cada 3 presos são negros. De modo que, além da institucionalização, da crueldade aos trabalhadores, a crueldade, a perversidade contra as comunidades, a população afrodescendente, que é maioria no nosso país. Enquanto isso, sem nenhum problema pessoal, contra o ex-deputado, ex-presidente Eduardo Cunha, que foi tão defendido aqui nesta casa. Mas eu fico pensando se ele já não teria delatado e contribuído para facilitar o caminho de investigação do Temer, se a sua esposa tivesse sido presa. Mas o Moro decidiu liberá-la, mesmo que os cartões usados no Brasil e particularmente no exterior, um dos quais, em seu nome, numa das contas
ilegais na Suíça tivessem gerado compras no valor de mais de 3,5 milhões de reais. Mais de US$ 1 milhão. Aí eu fico pensando, o que dizer de um trabalhador que é flagrado com um material que não tem nenhuma serventia para a produção de qualquer equipamento destrutivo e que fica na cadeia por anos, exatamente por ser negro favelado, acusado de ter cometido crime de racismo. O que dizer de uma mãe que teve sua imagem divulgada por todos os principais órgãos de comunicação, com uma filha no colo, de poucos meses, 3 filhos, entre 13 e 3 anos, além do filho recém-nascido, tido na cadeia, por ter cometido um crime, sim. Sabe qual foi o crime? Ter retirado de um supermercado 2 quilos de peito de frango e alguns chocolates no período da Páscoa. Certamente, uma pessoa cristã, uma pessoa de fé, julgou que o direito fosse para todos e tentou garantir aos seus filhos, me parece todos, sem a presença do pai, o direito ao chocolate, numa quantidade pequena, mas que lhe gerou uma prisão. E quantos juízes arrotam poder para manter esses pobres, essas pobres na cadeia? Encarcerar crianças ainda no ventre e mantê-las encarceradas no período de amamentação. Enquanto isso, banaliza-se os grandes crimes. Quando a denúncia feita envolvendo Joesley e Saudi, não há dúvida de que esses que são criminosos e que o presidente agora alega, inclusive, indignação, mas ele foi indignado ao recebê-lo na calada da madrugada para negociar a manutenção do silêncio de alguns e o azeitamento da máquina do propinoduto instalado nesse país, quiçá muitas décadas, mas mantido por essa quadrilha que tem como um dos agentes principais o presidente da República, chefe de Estado, chefe de governo, numa república das mais importantes deste planeta, uma das economias mais importantes que ainda em situação de crise se apresenta mais ou menos entre a 12ª e a 13ª economia do mundo. Então, quando as quantias são milionárias, há advogados para defender que não há mais do que lisura na roubalheira estrutural e generalizada. Ora, se nós atentarmos para o inquérito 432-7 e o 4483 da PGR, vamos ter nominados uma apropriação indébita de pelo menos 587 milhões dos recursos públicos. Quanto de medicamento para doenças raras? A população não tem mais a recorrer. Procura a defensoria, procura o Ministério Público. Um juiz decide, os governos não cumprem alegando falta de recursos. Faltam recursos para salvar vidas, mas tem dinheiro enriquecendo alguns poucos que são muito ricos, mas estão longe de ser os 6 que detêm riqueza equivalente a mais de 100 milhões, mais da metade da população brasileira. Ora, participar de um governo para surrupiar o erário e a dignidade do povo é algo inadmissível. Por isso, a nossa posição é clara, e mais clara depois da divulgação da delação do senhor Funaro. Neste momento, tem aqueles que estão aqui defendendo, mas estão distribuindo documentos do Terra Legal,
contra o interesse do povo brasileiro para defender esse bandido que